Não que o governo anterior fosse melhor, mas ao menos parecia um governo. Com a posse de Bolsonaro, o Brasil mergulhou no caos. Após 42 dias, o país não tem um plano de metas de médio e longo prazo. Ministros não fazem outra coisa além de um blá 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 ideológico e recuos incessantes. E o presidente fica fazendo piadinhas no Twitter ou sendo desmentido pelo vice quando não está no hospital cuidando da própria vida. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. As vítimas, as últimas do governo Bolsonaro, do ponto de vista da palhaçada, ficaram por conta do vá lá ministro da Educação e da folclórica ministra dos Direitos Humanos. O começo da gestão do colombiano Ricardo Vélez Rodrigues à frente do MEC causa apreensão entre secretários de educação espalhados pelo Brasil. O Ministério ainda não apresentou diretrizes da política educacional, nem comunicou sobre a continuidade das ações em curso. Pessoas próximas a esse ministro reconhecem que há uma total paralisia da pasta. Com uma equipe inexperiente, secretários se esforçam para entender a complexidade de uma pasta que Jair Bolsonaro recheou de pessoas sem qualificação. Já no programa dominical da Globo Fantástico, apresentou uma avalanche de idiotices que a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, não para de espalhar cada vez que abre a boca. Vamos assistir. Há 16 anos atrás nós falávamos que nós íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Mentira! Na Europa já está influenciando que nós precisamos aprender a masturbar os nossos bebês a partir dos 7 meses de idade. Mentira! Tarefa de casa em português era o seguinte: no final de semana ela tinha que dar um beijo em 3 meninos, um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas. Mentira! Tá chegando denúncia lá na Câmara e no Senado que há muito hotel fazenda aqui no Brasil que é de fachada. É hotel para turista ir transar com animais no Brasil. Mentira! Eles pensam que nós somos idiotas. Eles pensam que nós somos bobos. Verdade! Quero pedir desculpa para os nossos telespectadores que tiveram que assistir isso. Se você achou humilhante para o país ter uma ministra de uma pasta tão importante dizendo tantas barbaridades, a realidade do governo como um todo é talvez muito pior do que isso. Circula pela internet um resumo dos principais recuos e desvarios de um governo lotado de despreparados. Bolsonaro anuncia sair do Acordo de Paris em um dia e no dia seguinte, ministro do Meio Ambiente anuncia recuo e permanência no Acordo de Paris. Bolsonaro anuncia aumento do IOF. Ministro Onyx Lorenzoni anuncia que presidente se precipitou e recua na decisão de aumentar IOF. Bolsonaro anuncia a instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. General Heleno desmente Bolsonaro e anuncia que não será instalada uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Ministério da Educação e Cultura lança edital com mudanças para a compra de livros didáticos, deixando de exigir a fonte das informações publicadas. No dia seguinte, o MEC volta atrás e suspende o edital para a compra de livros didáticos. O INCRA suspende todos os processos de atribuição de terras em andamento no projeto de reforma agrária. Dia seguinte, INCRA revoga a decisão anterior que suspendia os processos de atribuição de terras. Com Bolsonaro internado ou não, o Brasil está sem rumo. A crise avança, o desemprego só piora e o país não sai do atoleiro. Por enquanto, a população ainda espera que a sua insana escolha eleitoral não seja o desastre que vai ser.
mas a fila de arrependidos de votar em Bolsonaro só faz crescer. Segundo recente pesquisa do mercado financeiro feita pelo Instituto IPESP, a aprovação de Bolsonaro despencou da posse para cá. E com a paralisia do governo, sobretudo agora que Bolsonaro está internado, é previsível que essa gigantesca desaprovação se torne em breve maior do que a aprovação a Bolsonaro. Ele tem os piores números para um presidente em início de mandato e em breve esses números vão se transformar numa tragédia, inclusive para o país, porque esse governo já é ruim. Com desaprovação não vai conseguir aprovar mais nada no Congresso e a gente nem sabe se isso é bom ou ruim, porque se ele aprovar as coisas que quer, talvez seja muito pior para o país. Bolsonaro e seu governo estão fadados ao descrédito e à impopularidade, inclusive porque o líder desse governo, Bolsonaro, não faz nada mais do que teatrinho. Agora ele se deu a tentar levantar suspeitas sobre a facada que recebeu durante a campanha eleitoral, tentando culpar os adversários para que os otários que votaram nele não pensem no que está acontecendo com o país e sim nas bobagens que ele vomita na internet. Então, minha amiga, meu amigo, não vai demorar muito para essas pessoas, mesmo idiotas como são, entenderem que Bolsonaro é uma fraude e que ele está simplesmente com todas essas piadinhas no Twitter e essas teorias da conspiração, ele está pura e simplesmente tentando distrair você para que não preste atenção na situação do país que ele está criando com a sua inatividade. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.